Esse é o canal Mundo Morto Vivo, eu sou o Mitter, e a ideia do vídeo é falar sobre as comunidades que apareceram em The Walking Dead. É uma das partes mais interessantes da série para mim, saber como cada grupo de pessoas conseguiram sobreviver e como que eles montaram a sua base. É interessante ver como um grupo de pessoas podem fazer atrocidades sem peso nenhum na consciência, porque não há lei, não há pecado, e se não há pecado não há crimes. Então em nenhum momento grupos como o Terminal grupos como Terminus ou Salvadores fizeram alguma coisa de errada. Para nós existe crime, a imoralidade. Mas quando não tem uma instituição para vigiar o que as pessoas fazem, tudo pode e será feito. É por isso que existem os personagens que estão presos no nosso mundo, que ainda defendem os valores de uma sociedade que não existe mais, guiada por um certo e um errado que o telespectador acredita. Claro que o perigo é esse telespectador, mas a personificação está na série, e nesse caso ele é incorporado no Rick Grimes, tanto que ele é justamente o símbolo da lei, ele é um policial. Conforme as temporadas foram se seguindo, a gente vai encontrando os grupos. Alguns são mais importantes, como os Salvadores e Woodbury, e outros são esquecíveis, como os Vatos da primeira temporada e o grupo do Randall da segunda. Então agora, finalmente, sem mais delongas, vamos começar do começo. O grupo do Rick é o único que sabemos do começo ao fim, de como se formou, tudo que eles passaram e tudo que isso resultou. Eles no começo não sabiam como lidar com tudo que estava acontecendo e tentaram no começo criar um acampamento na floresta e sobreviver de lá, vivendo de caça e indo para a cidade pegar os suprimentos. E é justamente nessas idas à cidade que eles encontram a primeira comunidade, os Vatos. That's it! That's the bag! Vatos, take it! Take it! Eu não sei se vocês se lembram dela, é aquele grupo que as pessoas trabalhavam em um asilo e que ajudavam os idosos depois que todos foram embora. Eles não são muito importantes, só serviu para gastarem um tempo lá e não estarem presentes para defender o acampamento quando os zumbis atacaram, e criaram o primeiro grande problema entre Rick e Shane. Depois que isso acontece e eles saem de lá, o próximo grupo que nós encontramos é a Fazenda, já que o Centro de Controle de Doenças não conta. É ali que eles começam a tentar viver pacificamente, já que tem um lugar para plantar, cuidar dos animais e é isolado. Só que o Hershey e a família deles discordam pra caramba disso, e geraram uma porrada de problema entre eles. É nesses casos que o grupo do Rick iria tomar a fazenda à força, mais ou menos como o Shane dizia para fazer, mas como o Rick nos representa, ele conversa e cada vez mais convence que juntos todos são mais fortes, sem violência ou atrocidades, como nós veremos num futuro bem próximo. Guy. É aqui que nós encontramos um outro grupo. Na verdade são umas 8 pessoas desse grupo e eu não lembro de ver mais nada, e muito provavelmente ou foram de base ou se juntaram ao Woodbury, que é justamente o grupo do Randall. Eu acho que as pessoas mais lembram dele porque o Shane finaliza o Randall, mesmo que os outros sejam contra, e isso levou a dupla dinâmica Rick e Shane a intensificar ainda mais a treta que existe entre eles. E sabemos como tudo isso acabou. Shane foi promovida a anjo da guarda, uma ordem invadiu o local e o pessoal se separou e se encontraram somente na prisão. E é na prisão que eles encontram os 4 prisioneiros que logo vão partindo e usam ela como base. E aqui as coisas finalmente começam a dar certo. Eles conseguem limpar o lugar, tem um estoque de comida para o resto da vida e as coisas aos poucos vão voltando à normalidade. E aquela famosa calmaria antes da tempestade. O governador aparece, eles tentam se entender na conversa, mas em 2 tempos a porradaria come solta. Só que Woodbury, como é chamado esse grupo, ela é muito mais forte que o pessoal do Rick. Então eles têm uma desvantagem muito grande e começam perdendo até que eles conseguem equilibrar, porque cada um que está na prisão sabe lutar muito bem e aos poucos eles vão vencendo. Até que finalmente eles conseguem vencer Woodbury, uma comunidade que é bem maior, mais preparada e com muito mais chance de se manter, só que com um governante demente, que tomou as piores decisões possíveis que acabou levando todo mundo junto a ele com um buraco. Só que a parte 2 dessa luta é quando Martinez, uma das pessoas que trabalhava em Woodbury, fugiu e criou seu próprio grupo. Isso lembra bastante aquele acampamento antigo da primeira temporada, lá no começo, onde eles caçavam, viviam em trailers e buscavam suprimentos. Aí o governador encontra eles, faz uma maracutaia para promover os líderes a anjos da guarda e se torna o líder de novo. Só que dessa vez ele tem um fodendo tanque de guerra e pensa: para que
que eu vou recriar uma cidade como antes, forte com segurança, se eu posso pegar esse tanque, destruir a prisão, me destruir, levar geral comigo e no final eu ainda posso sentir o gosto da espada da Michonne, aquela mulher lindíssima, e todo mundo se fode. E é aqui que reforça a ideia de um bem contra o mal. O Rick representa, apesar de ser todo fudido da cabeça nesse período, alguém que luta pelos valores certos. Ele está no papel de conservar o mundo antigo, antes dos zumbis, e lutar contra a violência que surgiu com isso. Ele não está nesse mundo, ele representa um outro mundo. E um spoiler aqui das HQs, os portadores de um mundo diferente devem, por regra divina das histórias, falecer. É sempre assim com você? É sempre nessas horas, não é sempre quando você é testado? Para de agir como se você soubesse disso, como se soubesse das regras. Não tem mais regras, estamos perdidos. Não. Enquanto que o governador faz tudo o que pode para o grupo e ele mesmo ter mais poder. Qualquer tipo de ameaça deve e vai ser exterminado o mais cedo possível. O que não está errado, só não está certo, mas quem vai prender ele? Wants me to bring you to him. They found Wells. They got him. They found him. We sure did. We found you too. Depois de tudo o que aconteceu, o grupo do Rick precisa ser vazado de lá. E vai cada um para o lado e não sabem para onde os outros foram. Onde é que eu tô? Até que encontra uma placa do Terminus, um santuário para todos, onde aqueles que têm um fardo pesado nas costas podem ir para lá e sobreviver. Eu acho que eu nem preciso dizer onde isso vai dar. Qualquer coisa que não tem um preço, o preço é você. E nesse caso, é literalmente você. Eles são as pessoas que comem outras pessoas, que, infelizmente, toda série de fim de mundo tem que ter. É igual um jogo de zumbi. Sempre tem aquele zumbi que é gordão, aquele que explode, aquele que grita. Que demais! E aquele que é fortão, uma puta esponja de balas. Esses clichês são bem chatos e ruins. Pelo menos pra mim, tá? Se você gosta deles, tudo bem, não tem problema gostarmos de coisas diferentes. Só que pra mim é chato. E aqui é sem massagem, mostram eles passando a peixeira em todo mundo e é um abatedor de ser humano, já com todos os processos prontos. Aqui foi uma das partes mais fortes da série inteira. Então pensa, se antes existia pelo menos uma briga pelo poder entre o pessoal do Rick e o pessoal do Woodbury, aqui não existe nada disso. É só um grupo que se alimenta do que não deveria ser alimentado, enquanto o outro tenta fugir. Não tem bem ou mal. Mesmo dentro desse mundo, o que estão fazendo é mal visto por todos, sem nenhuma exceção. E quando a Carol aparece da bazucada em todo mundo e salva as pessoas que estavam presas, elas ficam ainda pior da cabeça. E antes de finalmente chegarem em Alexandria, eles antes pararam para salvar a Beth, que ela foi levada por um grupo que está em um hospital, onde eles resgatam as pessoas e depois fazem eles ter trabalho forçado e outras coisas que são tão ruins quanto. Aqui é um grupo de policiais que cuidam do hospital. Quase que parece uma alusão a caso o Rick seja uma pessoa desprezível, o que poderia vir a acontecer, mas ele não é, então a gente vê a diferença de um policial decente e um policial desprezível. A maior diferença dos grupos é que o Hospital Grady Memorial, eu espero que eu falei certo, eu não sei se eu falei certo, acredita que o governo ainda vai voltar e vai resolver as coisas, e a sociedade vai voltar a ser como antes aos poucos. Eu entendo que eles representam a realidade do mundo anterior, o nosso mundo, enquanto que o Rick representa o ideal, o policial que luta pelo bem dos outros e quer o bem deles acima de tudo. E mesmo quando ele se chama de ditador, o Rick no caso no final da segunda temporada, ele ainda assim queria um conselho para que todos tomem a decisão juntos. É a ditadura mais democrática que eu conheço isso, tanto que a mesa é até redonda para mostrar igualdade, isso é mágico. This isn't a democracy anymore. Só que depois do Terminus e do hospital, eles finalmente chegam em Alexandria, o lugar mais marcante da série inteira. Lá tinha água encanada, eletricidade, e cada morador tinha uma casa para si. Pensa no impacto moral que isso dá. Eles não tinham comida, não tinham água, não tomavam banho, andavam o dia inteiro. Os zumbis os seguiam o tempo todo e eles estavam estressados uns com os outros. Tem até aquela cena do celeiro que está tendo uma puta tempestade e todos se ajudam e até voltam a pelo menos se suportarem.
pouco tempo depois, eles estão no subúrbio, fazendo a macarronada de domingo com todo mundo na mesa. A barba está feita, o banho está tomado, e com uns muros de uns 3 metros para proteger a todos. Imagina passar por tudo isso e estar vivendo isso agora. Acontece o que aconteceu, eles não entendem isso, e todo o estresse gerado pelo que eles passaram começa a sair agora, e eles começam a surtar com todos que estão lá dentro, que viviam numa boa o tempo todo. Damn it, Rick! I said stop! What? You wanna kick? Apesar de que no começo eles se desentenderam bastante, todos ali entenderam que são mais fortes juntos. Igual quando eles passaram por isso na fazenda e começaram a se preparar a um possível ataque que sabemos que ele viria. E aqui finalmente eles têm absolutamente tudo: armas, comida, pessoas capazes de melhorar a base, e eles vivem em harmonia, o que é muito mais difícil nesse mundo. E também é aqui que o mundo deles abre. Eles conhecem Hilltop, a fazenda do mundo pós-apocalíptico. Eles não tinham armas, não tinham pessoas para lutar, mas tinham Jesus. Ele é tão foda na HQ, ele luta tanto que se juntasse Rick, Shane, Abraham, Tyrese, Negan, Betty, quem quer que fosse, ele venceria fácil. Tem uma cena na HQ em que os sussurradores vão atacar ele, e os 4 que foram atacar está a um soco de distância. Os 4 atacaram ao mesmo tempo, e Jesus bateu nos 4, e depois que ele derrubou os 4, ele foi bater em todos os outros. O cara é sem massagem demais, ele é muito rápido e muito forte ao mesmo tempo. Enfim, Hilltop serve mais como um lugar para reabastecer, tanto de remédios quanto de comida, e estar entre 2 comunidades loucas para se pegar. E sim, eu estou falando de você, os catadores do lixão, que nesse vídeo eu só vou falar que existe, porque para mim sempre foi sem nem pé nem cabeça aquilo. Mesmo sabendo que eles têm um contato com um grupo maior, mas como eu só vi a série principal, ele continua só existindo. Tem uma terceira comunidade que é importante, que faz parte da trindade sagrada de The Walking Dead, que é o Reino. Esse era o grupo que fazia frente aos Salvadores, e se não fosse por eles, não teria Alexandria quando eles chegassem. Negan já teria pegado tudo, e para mim, infelizmente eles não souberam aproveitar bem isso. O Reino quase foi uma peça para o grupo do Rick e não teve nenhum destaque por si só, e eu senti uma puta falta disso. E finalmente a estrela de The Walking Dead, os Salvadores. Little pig, let me in. Até esse momento nós vimos muitas coisas, e eles passaram por muitas outras coisas, mas sempre de alguma forma conseguiram superar ela. Só que aqui não, aqui quem venceu foi o Negan, os Salvadores. E quando ele escuta do Rick, "Not today, not tomorrow", ele responde com "Oh, I get it". Então ele joga um machado no meio dos zumbis e fala para o Rick pegar o machado dele. E se ele não conseguir, todos irão morrer. Depois disso, o Rick até se pergunta se ele é mesmo o protagonista da série, porque depois disso tudo, ele luta com todo mundo para que eles continuem obedecendo aos Salvadores. Isso acontece até eles ameaçarem o Carl. Aí fudeu, o bicho pega. Eles começam uma guerra de 1 contra todos, e ainda assim esse 1 estava vencendo de tão forte que eles eram. Tinham postos avançados e muitas pessoas qualificadas para fazer as trabalhagens, desde trabalho sujo até as coisas mais inteligentes. Só que como a série se chama Rick e seus amigos, e não Negan e seus lacaios, eles perdem e voltam a instaurar o caos, de uma das formas mais burras que eu já vi, já que nesse ponto tudo já tinha ido pra casa do caralho, e The Walking Dead parecia mais a usurpadora do que uma história de fim de mundo. Tem os sussurradores como inimigos também, mas eles não têm uma base, só ficam andando como nômades e se juntam às hordas de zumbis, e não tem uma estrutura social, por assim dizer, então eu não vou levar em consideração nesse caso. E para finalizar, como o último e mais forte grupo de todos, sem dúvida nenhuma, Commonwealth. É uma cidade que nunca caiu, então as coisas continuam intactas, as pessoas ainda têm trabalhos comuns que nós temos hoje em dia, e a maioria esmagadora das pessoas de lá nem sequer viu um zumbi na vida. Tanto que, para se ter uma noção do tamanho, há mais de 50 mil habitantes lá, não tem a menor chance de alguém conseguir fazer alguma coisa. Só que como ela aparece na série quando ela já tinha ido para o saco, criando uns grupos tipo The Guardians, The Reapers, The Ferals, já não sabiam mais o que fazer e acabaram colocando uma novela mexicana ruim para finalizar a série. E tudo que eu fosse falar seria hateando tudo o que aconteceu depois da 7ª temporada. Só que já tem muito hate por aí, então vou me limitar a falar que deveriam acordar o Rick no primeiro episódio da 7ª temporada e fazer tudo diferente.
Existem também outros grupos menores, como os Wolves, que atacam Alexandria, ou os Nômades, que é aquele grupo que a Michonne vai junto, mas eu não sei nada além disso deles. Ou daquele grupo da mulher que aparece vendendo uns vinis e coisas assim. Eu não faço a menor ideia de onde ela seja, e nem preciso saber, porque pode ser só alguém viajando e já era. Mas pensei em falar só dos principais, pelo menos na minha visão, e um pouco sobre eles, não me aprofundando tanto, tipo, só passar mesmo. E para encerrar, esses grupos menores eu não esqueci, só não achei ele tão relevante assim, porque a maioria acaba em uns 3, 4 episódios, e geralmente é com eles sendo exterminados, não tem tramas por trás do desenvolvimento, é quase que como o vilão da semana, então eu nem levei em consideração. Eu espero que não tenha esquecido de nenhum, não queria que esse vídeo se alongasse demais, porque é muita coisa pra falar, e se eu fosse falar tudo seria um vídeo de 1 hora assim fácil. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham se entretido, se vocês gostaram se inscreva, espero vocês na próxima, beijos, tchau.